Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu estou trazendo o conteúdo do cálculo da moda para dados agrupados. A gente já viu na última videoaula o cálculo da média aritmética e agora na continuação a gente vê o cálculo da moda. Você vai perceber que é muito fácil, tá legal? Então não tem muito mais o que falar, é só pedir para você pegar o seu lápis, seu caderno, pegar o seu exercício para ver as comparações que você pode fazer e bons estudos. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos ver agora o cálculo da moda, dando continuidade aí, já que a gente já viu como se faz o cálculo da média aritmética. Agora a gente vai para o cálculo da moda. E o interessante aqui na moda é que para efetuarmos esse cálculo, a gente não precisa criar coluna nenhuma. Então, só aquelas primeiras que já tínhamos antes de calcular o π e de calcular o π para podermos calcular a média aritmética, aqui na moda essa preocupação ela não existe. Então, eu até indico, se o problema pedir e você quiser calcular a moda antes da média, é bem possível, porque basta com aquelas colunas iniciais que você já fez na distribuição normal, você já pode calcular a média. Mas a gente vai calcular a média através de uma fórmula que a gente chama de fórmula de Zuber. Né? Esse C parece que é mudo, então eu leio Zuber para os meus alunos. E o que diz a fórmula de Zuber? A fórmula de Zuber diz o seguinte, olha, nós vamos calcular a moda através da seguinte expressão. Li mais ΔI sobre ΔI mais ΔI vezes Hzinho. E aí, quando eu coloco isso no quadro para os meus alunos, já vem logo na mente a questão do delta da equação do segundo grau. Por favor, não vamos fazer nenhum tipo de aproximação e nem confusão. Esse delta aqui nada tem a ver com o delta da fórmula da equação do segundo grau. É apenas um símbolo para poder colocar ali na fórmula. Ele tem um significado bem específico que a gente já vai ver qual é. Então vamos entender essas letras que estão aí. Vamos entender o que é ΔI, ΔI, Lzinho I e o H. Vamos entender todos eles. Olha, o LI é o limite inferior da classe modal. Não é qualquer classe, é da classe modal. Isso tem que ficar bastante claro para todos vocês. Limite inferior da classe modal. E, por definição, a classe modal é aquela que possui a maior frequência. Então, está aqui, classe modal é aquela que possui a maior frequência. Você vai na coluna da frequência simples, que é a coluna do Fzinho I, e vai ver onde é que está o maior número. Aquele maior número indica a maior frequência, e aonde tiver essa maior frequência, ali está a classe modal. Você acabou de definir a classe modal, beleza? Então, vamos entender quem é ΔI. ΔI vai ser esta maior frequência que você achou da classe modal, o maior número que tem, menos a frequência que vem antes. Então, se eu encontro o maior número e ele é 20, ele está na terceira classe, você vai fazer o ΔI como 20 menos o número que está na segunda classe, que é a classe que vem antes. E o ΔI é o maior número, o 20, no suposto exemplo que eu estou dando, menos a frequência que vem depois. Então, depois vem outro número qualquer, que é menor, por isso você pegou o maior primeiro. E aí, você faz simplesmente uma continha de menos. Isso vai ficar mais claro quando a gente partir para a prática. Tá legal? Antecipadamente, alguém pode fazer a pergunta, e se eu tiver dois números iguais e esses números são os maiores números? Ora, a gente já viu lá na moda para dados não agrupados que você pode, numa série, ter mais de uma moda. Então, quando você tiver mais de um número, na verdade, se você tiver dois ou três números iguais, e esses números são os maiores números, 30, 30, 30, significa que você vai poder calcular três modas diferentes. Tá bacana? E, por fim, o Hzinho. E aí, o Hzinho é a amplitude da classe. Você já sabe o que é o Hzinho, já sabe o que é a amplitude de classe, que é o Lzão menos o Lzinho. É o tamanho do nosso intervalo. Bacana? Vamos lá. Então, eu tenho aqui aquele exemplo, o famoso exemplo, que eu vou usar esse exemplo até o fim, apenas para efeitos didáticos aqui na aula. Já sabendo qual é a fórmula da moda, a gente já identifica todos aqueles elementos. Vamos lá entender passo a passo como é que a gente faz isso. Bom, limite inferior da classe modal. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é destacar a classe modal. A gente já viu lá que a classe modal é aquela que possui a maior frequência. Então, eu olho aqui na minha distribuição e vejo 11, 12, 4, 2 e 1. Qual é o maior número? 12. Então, 12 é a minha maior frequência. Se 12 é a maior frequência, essa classe aqui, que vai de 30 a 43, ela é a classe modal. Por que ela é a classe modal? Porque possui a maior frequência. Só isso. Mais nada. Olha que bacana. Então, quando eu for pegar aqui na minha fórmula o limite inferior, eu vou pegar o limite inferior da classe modal, que nesse caso aqui vai ser o 30. Então, a minha moda vai ser limite inferior da classe modal. Peguei lá, 30. Mais
Δ1 sobre Δ1 mais Δ2. Opa, a gente já sabe que é o Δ1. O Δ1 vai ser a maior frequência, que é o 12, menos a frequência que vem antes. Quem é que vem antes? É o 11. Então, Δ1 vai ser o 12 menos o 11. E 12 menos 11 no nosso planeta dá 1. Mas, tio Trevas, e se o 12, ao invés de estar aqui na segunda classe, estivesse aqui na primeira classe? Quem é que vinha antes dele? Não tem ninguém. Opa! Quando não tem ninguém, essa é uma ótima pergunta. Quando não tem ninguém aqui na frente, se o 12 estivesse na primeira classe, a primeira classe seria a classe modal. Quando você fosse pegar a anterior, não tinha ninguém, você vai colocar o valor 0. Na verdade, nem precisa colocar o valor 0, basta repetir, né? Quem seria o Δ1? A própria frequência simples, então seria 12, porque 12 menos 0 é 12. Ok? Então vamos lá. E agora eu preciso calcular o Δ2 para fechar aquele parênteses ali. O Δ2 vai ser a maior frequência, que é o 12, menos a frequência que vem depois. Quem é que vem depois ali? Ó? É o 4. Então vamos fazer 12 menos 4. Está lá. E 12 menos 4 dá 8. Fechou? Então a gente já pode fazer o que está dentro do parênteses. Δ1 sobre Δ1 mais Δ2. Então vai ser 1 sobre 1 mais 8. É o que está lá. Fica faltando só a gente calcular o Hzinho. E a gente sabe que, por definição, o Hzinho é o 43 menos 30. Eu já disse antes para vocês. É o limite superior, que é o 43, menos o limite inferior, que é o 30. Isso aqui vai me dar o intervalo da minha classe. E 43 menos 30 dá um total de 13. E a gente vai colocar isso lá no finalzinho da fórmula, então, vezes 13. Agora é só uma questão de arma efetue. Agora é só pegar a calculadora e partir para as operações matemáticas que estão indicadas ali na nossa expressão. Não sei se você tem autorização de usar a calculadora na sua escola ou na sua faculdade. Os meus alunos podem, nessa disciplina, usar a calculadora sem problema nenhum. Então é só pegar os números e jogar na calculadora. A gente não pode esquecer que numa expressão matemática, primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Então eu vou resolver aquela fração que está ali no parênteses. Então a minha moda vai ser 30 mais 1 sobre 9 vezes 13. Beleza? Então, eu vou fazer ali 1 dividido por 9, que vai dar 0,11 vezes 13. E aí também eu tenho uma regra matemática que diz que na expressão matemática, primeiro resolve a multiplicação. Então, eu terei que vai ser 30 mais 0,11 vezes 13 é 1,43. E aí eu tenho 30 mais 1,43, 31,43. Um fato que é importante, e para você saber se você está meio caminho andado na direção do certo, da resposta certa, é que o valor que você encontra aqui para moda tem que estar obrigatoriamente dentro da classe modal, que é de 30 a 43. O 31,43 está aqui. Então, eu tenho meio caminho andado de estar no passo certo aí. Posso ter errado em alguma conta e aqui ter dado um número entre, mas se eu não errei conta nenhuma e esse número final está aqui na minha classe modal, eu estou com grande chance de ter acertado a minha conta. Tá bacana? A minha está certinha, então teríamos aí como moda 31,43. Ficou fácil essa parte da moda, galera? Ficou facinho, né? Então, espero ter ajudado mais uma vez a vocês. Se é a primeira vez que está passando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. E também não vai esquecer nunca de dar aquele joinha, isso ajuda demais a divulgação do vídeo do Tio Trevas no YouTube. Tá bom, galera? Dá essa força, se você puder, obviamente não custa nada, vai aí embaixo e larga aquele joinha que mais gente vai ter acesso ao conteúdo dos vídeos do Tio Trevas. Falou? Espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima.